Bom dia! A atividade de matemática de hoje é uma revisão, sobre as medidas que a gente viu e cálculo de perímetro. Então, primeiro aqui, vamos ler as informações. Menor dinossauro, Então, o Microraptor zoianus foi a menor espécie de dinossauro que já habitou a Terra, medindo 240 milímetros, tá? Então, aqui a medida está em milímetros. Quando eu chego aqui, pediu para eu transformar em centímetros, não é isso? Então, para cada centímetro, eu tenho 10 milímetros. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou ter que fazer a divisão, Eu vou dividir os 240 milímetros que eu tenho. Não pode ser maiúsculo, Eu vou dividir isso por quanto? Por 10, Quando eu faço a divisão por 10, eu vou ter igual a quê? A 24 centímetros, certinho? Seguindo, após realizar as transformações, identifique em uma régua as medidas. Então, quer dizer, se você pegar a sua régua aí, para você ter noção do que é 24 centímetros, para você ter noção do que é o tamanho do animal do qual estávamos falando. Agora, aqui pediu para você fazer a transformação. Então, 1 quilômetro, eu sei que 1 quilômetro vale quanto? 1 quilômetro vale 1000 metros, não é isso? Então, quando eu tenho 1 quilômetro, eu tenho 1000 metros. Aí, agora aqui embaixo, com base na informação de cima, é que eu vou resolver a questão de baixo. A de baixo está me perguntando o quê? Eu tenho 3,5 km, 3,5 km. Então, 3 km, 3 vezes 1000 dá o quê? 1000, 2000, 3000, Então, eu já sei que é 3000. E a metade vai ser o quê? Metade de 1 km, metade de 1000 é o quê? 500. Então, eu tenho 3.500 metros. Agora aqui é o contrário. Eu tenho 6.000 metros. Isso, quando eu transformar em quilômetros, vai dar quantos quilômetros? 6 quilômetros. 800 metros, dá 1 quilômetro inteiro? Não, Eu já sei que não dá 1 quilômetro inteiro. Então, eu tenho que pôr um zero, porque não dá o quilômetro inteiro. E se é 800, então é 8. Ou quem quiser colocar 0,800 também, não tem problema nenhum, tá? Agora aqui 1 metro. 1 metro tem quantos centímetros? Quando eu falo em metro, quantos centímetros que tem no metro? Quem que lembra aí? Tem o quê? 100 centímetros, não é isso? Então, agora aqui eu tenho, se eu sei que eu tenho 100 centímetros em 1 metro, aqui eu tenho 2 metros e 35, 2,35. Então, o que eu vou colocar aqui? 2 metros vai corresponder o quê? A 200, Mais 35, 235 centímetros. Do outro lado, eu tenho 400 centímetros. Se cada centímetro tem 100, 400 dá quanto? 4 metros. E 40 centímetros vai dar 1 metro inteiro? Não, dá 0 metro. E 40 centímetros, certinho? Agora aqui embaixo pediu para você fazer um desenho. Para você desenhar uma figura com perímetro igual a 30. Então, quer dizer, o contorno todinho da figura tem que ser 30. Ao construir a figura, lembra que dois lados devem ser perpendiculares, tá? Então, quer dizer, nós vimos lá atrás perpendicular, então quer dizer que vai ter que formar um ângulo de 90 graus. Dois desses lados tem que formar um ângulo de 90. Então, a figura mais fácil que fica para eu fazer é um retângulo, certo? Porque quando eu for desenhar um retângulo, fica bem tranquilo de eu fazer um retângulo e conseguir as medidas que eu preciso, Então, se eu desenhei um retângulo, só que você vai ter que desenhar com a sua régua, medindo direitinho, tá? Então, vou dar uma sugestão. Se você colocar essa parte de cima aqui, com 10 centímetros, por exemplo, essa parte de baixo também vai ter 10 centímetros, Então, aqui embaixo eu também vou ter 10 centímetros. Se aqui embaixo eu tenho 10 centímetros, aqui eu tenho 10, 10 mais 10 são 20. Quanto que está sobrando para eu distribuir aqui do lado? Está sobrando 10 ainda. Então, se eu tenho mais dois lados, eu posso colocar 5 centímetros de cada lado. Então, essa é uma das possibilidades de eu fazer um desenho em que eu tenha um retângulo. Isso você vai usar a régua para medir, tá? Para que tenha realmente 5 centímetros e tal. Ou eu posso usar outras formas de colocar, Por exemplo, se eu colocar 12 aqui em cima, 12 aqui embaixo, vai dar 24. Então, vai sobrar 6 para eu distribuir. Então, vai ter 3 de um lado, 3 do outro. E assim sucessivamente, tá? Vocês vão pensar aí na forma como você quiser para fazer a sua representação. Eu preferi essa daqui. 148
o que a gente vai fazer? Calcular o perímetro dos apartamentos. Então, nós temos 2 apartamentos com as medidas aqui para eu poder calcular o perímetro, certo? Então, quando eu for calcular o perímetro aqui, vai ser bem tranquilo. Aqui, ó, eu estou vendo que ele é quadrado. 8, 8, 8 e 8. Por quê? Aquilo que, né, eu vou considerar aqui esse 1 aqui também e vou considerar esse 2 aqui também, porque isso aqui é entrar, uma fachada, alguma coisa que tem aqui. Então, eu vou considerar 8 4 vezes para eu poder calcular esse perímetro aqui, né? Então, ele tem 8 de lado, então vai ser 8 mais 8 mais 8 mais 8. E aí eu vou conseguir saber, né, quantos metros lá que ele tem de perímetro, tá bom? Não vou somar para você, né? Nesse de baixo aqui, já muda um pouquinho porque ele é um apartamento retangular. Então, o que acontece aqui quando eu vou medir esse apartamento retangular aqui, ó? Você pode observar que ele tem 10 aqui e 6 aqui assim, não é isso? 10 e 6. E aqui também ele vai ter 10. Então, o que acontece nesse aqui que é diferente do outro? Por causa que ele tem ainda, ele sobe aqui, ó, tá vendo? Mais um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ele sobe um aqui e sobe um aqui. Então, ele vai aumentar um pouquinho aqui na hora que eu for colocar. Ele não vai dar só os 10 e o 8, porque eu preciso somar também a parte de cima. Então, eu vou somar primeiro lá. Vamos registrar primeiro o que eu tenho certinho, que eu já observei aqui embaixo. Vamos lá? Então, eu tenho 10. Se eu tenho 10 aqui, eu vou ter 10 lá em cima, né? Então, mais 10 metros. Aqui nas laterais, eu tenho 6. Então, mais 6. Na outra lateral, eu tenho 6. Então, mais 6. E aí, agora eu tenho o quê? O que aumentou aqui? Que ele sobe um pouquinho aqui, ó. Né? O lugar que está colocando que sobe um pouquinho. Então, eu tenho mais 2 metros aqui. Né? Um aqui e um aqui, eu vou ter mais 2 metros. Então, eu vou aumentar mais 2 metros aqui. E aí, eu vou ter o total, né, de metros de perímetro desse apartamento. Né? Basta que eu some 10 mais 10, mais 6, mais 6, mais 2 e eu vou ter a quantidade. Certinho? Atividade pronta. Fotografar e enviar. Dúvidas, eu estou à disposição. Abraço, tchau.